Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo Coletivo do Conde. Espero que vocês tenham gostado da abertura singela que eu fiz aqui para o nosso Brasil Psi. Vamos falar de direitos humanos, estreando hoje essa série muito importante, historicamente, tecnicamente, politicamente, para o mundo da psicologia nesse Brasil. Quero apresentar a todos aqui Marcos Ferreira, Elisa Zanerato Rosa, Ana Bock, figuras expoentes da psicologia brasileira. Nós temos aqui um roteiro, uma sequência muito interessante para falar um pouco dessa história para vocês. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, pelo canal do Grupo Prerrogativas. Agradecer à ABEP, que nos retransmite, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ao LAPSE, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia do Pará, Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, agradecer a Márcia Machado pelo apoio, o Instituto Silvia Lane pelo apoio também nessa série, nessa temporada, que teremos 10 episódios. Vou apresentar um por um aqui para vocês, começando pelo Marcos Ferreira, mestre em Psicologia Social pela Universidade de Brasília, e doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi professor por 16 anos na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhou nesse período no ensino de psicologia organizacional, ética profissional, história e epistemologia da psicologia, psicologia do trabalho e psicologia ambiental. O tema que orientou o maior número de dissertações de mestrado foi o do humano no trabalho. Ana Bock, um dos nomes mais importantes da psicologia brasileira. Doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora titular da mesma universidade, da PUC. Tem várias publicações como organizadora, autora ou coautora. Os temas mais caros a Ana Bock são psicologia, educação, psicologia sociohistórica, profissão e compromisso social, dimensão subjetiva da desigualdade social. Elisa Zanerato é psicóloga, doutora em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, professora do curso de Psicologia da pós-graduação em Psicologia Social da PUC de São Paulo, foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, presidente da Comissão de Ética entre 2001 e 2004. Está aqui, são muitas atribuições, eu não vou me estender tanto, porque o tempo é curto e temos muitas informações importantes aqui para trazer ao público nesse momento. Antes de passar para a Ana Bock, eu vou pedir para o Marcos Ferreira e para a Elisa Zanerato darem o boa noite para o nosso público que está aqui acompanhando. Começando com nossa querida Elisa Zanerato. Tudo bom, Elisa? Tudo bem, Conde? Boa noite. Estamos muito felizes de estar aqui. Muito tempo aí pensando esse projeto. Que bom que a gente está conversando com as psicólogas e com a sociedade brasileira aí sobre esse projeto, né? Muito bom. Obrigado, querida. Marcos? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui acompanhando a Ana Bock nessa apresentação desses eventos que marcaram de forma tão profunda a vida da nossa profissão e da nossa ciência no Brasil, nessa virada de século, do século XX para o XXI. Obrigado, Marcos Ferreira. Ana Bock, eu passo agora a palavra para você para falar desse projeto tão bacana que é aqui o Brasil Psi, a história da psicologia, uma série sobre a psicologia em 10 atos. Querida Ana Bock. Legal, Conde, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que a pessoa assistir. Marcos, Elisa, que bom estarmos aqui, nós três, para fazer essa atividade, a gente acha bem bacana, viu, Conde? Porque a gente costuma dizer que o Leonardo Boff um dia disse que todo ponto de vista é a vista desde um ponto. Então, nós resolvemos utilizar essa referência do Leonardo Boff para contar um pouco a história da psicologia, o que aconteceu na psicologia nos anos 97 até 2006, quer dizer, a virada do século, a virada do milênio, né? E então escolhemos aí as temáticas para poder contar, vamos falar de direitos humanos, de qualidade da profissão, de memória da psicologia, de combate ao pensamento colonizado, vamos falar um bocado de coisa, né, de organização da psicologia, o projeto Compromisso Social, são esses 10 episódios que a gente pretende dar conta de
produzir um material que possa ser referência, possa ser considerado, né, até por historiadores da psicologia. Nós temos conosco, nos apoiando, a Mitsuko Antunes, né, que é uma historiadora da psicologia, e, enfim, a gente vai aproveitar esse tempo para contar um bocado de coisa, começando hoje com direitos humanos. Olha, eu fiquei impressionado com o volume de informação, já tinha conhecido antes, agora preparando esse primeiro episódio, realmente é muita informação preciosa para o público entender o que se passa no campo da psicologia, que tem as transversalidades com a política, enfim, com as questões sociais, econômicas do país. Então, eu queria começar chamando o seguinte tema, que são os tribunais, o Tribunal dos Crimes da Paz. Explica para a gente, Ana, o que é o Tribunal dos Crimes da Paz e como é que isso está intrincado aí na questão da psicologia, dessa virada da psicologia. Fala para a gente do que foi essa virada também, que vocês constituíram aí. Olha, o Tribunal dos Crimes da Paz foi uma coisa super importante, acho que um momento, assim, dos mais importantes que a gente viveu, que a psicologia viveu, no ano 2001. Nós vivemos ali no auditório Petrônio Portela, no Senado, mas era uma parceria do Conselho Federal de Psicologia com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, né? E estava naquele momento em que o projeto Paulo Delgado, né, tinha sido sancionado pelo presidente Fernando Henrique, e nós tínhamos o desafio, como psicologia, de acabar efetivamente com os manicômios no país. Nós tínhamos receio que esse processo fosse lento, que esse processo não se desse com a importância e a rapidez que era necessária. Então, fizemos o Tribunal dos Crimes da Paz, onde nós julgamos, pusemos na cadeira dos réus os manicômios, e fizemos um julgamento. Recebemos pessoas importantes, estiveram conosco, né? O próprio Paulo Delgado esteve conosco, advogados, psicólogos, Ministério Público. A gente teve assim um conjunto de pessoas acompanhando, usuários do serviço de saúde, usuários, né? Familiares da saúde dos usuários, né? E fizemos assim um julgamento para ninguém botar defeito, era um julgamento seríssimo, testemunhas que eram chamadas, tinha uma cadeira vazia, que era a cadeira do réu, né, que é onde os hospitais psiquiátricos estavam simbolicamente sentados, e nós fizemos um julgamento com depoimentos lindíssimos, foi belíssimo, foi belíssimo. E o interessante, sabe, que eu lembro desse fato, e vai estar aí conosco, a gente tem hoje aí um vídeo sobre isso, que o Conde alguma hora vai passar para nós, que foi, nós não tínhamos um advogado para defender os hospitais psiquiátricos. Como é que a gente faz um julgamento que você não tem o direito de defesa, né? E foi muito interessante, porque fizemos um convite ao Antônio Carlos, o Cacai, né, um famoso advogado brasileiro, e ele topou estar conosco como advogado de defesa dos manicômios. Fez uma belíssima defesa dos manicômios, e nós ficamos assim muito orgulhosos como psicólogos e como psicólogas, aquele conjunto todo que participou, que era um conjunto nacional bastante grande, né? Nós temos um vídeo especialíssimo aqui do Cacai, vou colocar daqui a pouco para a gente, mas antes, eu queria ouvir um pouquinho Marcos Ferreira e Elisa sobre esse mesmo tema, rapidamente, antes da gente introduzir também um vídeo histórico sobre o Tribunal dos Crimes, dos Crimes de Paz. Crimes da Paz. Quem começa, Elisa, querida? Posso começar, sabe? Porque é um tema que eu gosto muito e acompanhei um tanto, mas eu acho, né, Ana, veja se você concorda, que essa ação promovida pela psicologia naquele momento marcou uma dentre muitas ações que a psicologia fez em parceria com o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial no Brasil. A psicologia, nas suas várias formas de organização do movimento, enfim,
nós decidimos que a psicologia ia tomar nas mãos, né, a luta pelos fins dos manicômios, mas tomar nas mãos de mãos dadas com o movimento social, com o movimento da luta antimanicomial. E me orgulho muito desse caminho que nós fizemos, né, como parte aí de um trabalho coletivo, porque me orgulho, sabe, quando ouço os companheiros, as companheiras da luta antimanicomial dizerem que a psicologia foi fundamental para o tanto que nós avançamos na reforma psiquiátrica brasileira. E o Tribunal dos Crimes da Paz é um evento que marca essa luta pelos direitos humanos nesse campo da luta antimanicomial, da política de saúde mental, né? Porque vamos aí contar, enfim, tivemos muitas outras intervenções. Aliás, né, eu estava lembrando, a gente já chega no Tribunal dos Crimes da Paz com a publicação do livro A Instituição Sinistra, que foi um livro publicado pelo Conselho Federal que denunciava mortes ocorridas nos hospitais psiquiátricos do Brasil, que rendeu uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Ao Brasil, uma dessas mortes ocorridas nos hospitais psiquiátricos. Fantástico. Vamos ouvir um pouquinho, Marcos. Então, rigorosamente, quando a gente fala sobre isso, acho que a Ana e a Elisa vão concordar, falta um quadradinho aqui hoje, nesse espaço nosso, sabe? Que é o quadradinho do Marcos Vinícius de Oliveira, nosso querido Marcos Matraga. Porque essas iniciativas, na verdade, a mobilização que nós vamos contar hoje em direção aos direitos humanos, tinha uma marca muito profunda desta pessoa, que é o Marcos. Inclusive, a construção do tribunal, o Marcos era o responsável pela organização desse livro que a Elisa está contando. Ele foi processado, Conde, pela Associação Brasileira de Hospitais, levou 10 anos para ele poder ser liberado disso. Ele viveu uma pressão muito grande por ter denunciado uma coisa singela, que é, quando um doido, né, como o povo chama, um doido morre no manicômio, nem tem investigação. É tão natural que não tem investigação. Ninguém vai lá ver. Teve gente que foi declarada suicida, está no livro, foi declarada suicida e foi encontrada com camisa de força. Você imagina como é que alguém se mata estando com camisa? Exatamente, este homem, de dolorosa saudade que a gente tem dele, a falta que ele faz nesse momento que a gente está vivendo, mas o Marcos é o cara que mobilizou isso de uma forma muito importante. A Ana Bock era presidente do Conselho Regional de Psicologia. Então, claro, haverá outros assuntos que foram importantes nesse momento que aconteceram na psicologia. Nós estamos contando aqueles que nós entendemos que marcam uma tendência na psicologia, que marcam uma formatação de possibilidades, não que antes não houvesse atenção a direitos humanos. Não é isso que a gente está dizendo. A gente só está dizendo que, abraçado pela profissão, esse tema só foi a partir desse momento. E aí a Ana Bock era presidente, acho que o Marcos, Ana, era vice-presidente, se eu não estou enganado, do conselho nessa época, e no conselho de psicologia foi possível ter essa ação. Eu só concluiria, desculpe a extensão, mas eu só concluiria dizendo assim, e a coisa que nos impressionava é que nós fazíamos, Conde, um acompanhamento, uma série histórica do que pensavam os profissionais de psicologia ao longo de anos. E uma coisa que os profissionais adoravam era o apoio que o Conselho, na época de Psicologia, continua dando, mas que na época o Conselho de Psicologia dava a essa luta especificamente antimanicomial na relação com o movimento social organizado, que tem, então, familiares, tem usuários de serviço de saúde mental e os profissionais que se juntam para dizer assim, manicômio não faz sentido. E aí, o que foi muito bonito na defesa que o Cacai fez é que ele não chega a pedir absolvição para si próprio, né? Ele não vai pedir a absolvição para o manicômio, vale a pena assistir, não sei se a gente vai poder assistir hoje, mas vale a pena assistir a fala do Cacai, que foi deslumbrante. Então, vamos ver. Está no jeito aqui já. Eu só estou na sequência. Primeiro vamos ver um trecho desse vídeo histórico aqui, que inclusive foi selecionado pela Elisa. Deixa eu só localizar aqui, colocar para vocês. O Tribunal de Crimes de Paz. Eu vou achar o ponto aqui. Só vou pedir um minuto para eu achar o ponto aqui para vocês.
que é a fala da Irene Ximenes, salvo engano. Vamos lá. Meu objetivo principal aqui é dizer que o hospital psiquiátrico é uma instituição assassina. Ele não é um assassino psicológico, né, porque o que foi tratado até o momento foi deixar assassinado lá a imagem do paciente, isolamento perante a sociedade, discriminação, mas eu estou falando de um assassinato fisiológico. No dia 4 de outubro de 1999, meu irmão Damião Ximenes foi assassinado dentro de um hospital psiquiátrico. E ele passou por todos os tipos de tortura e violência. Foi torturado cruelmente e, em consequência dessa tortura, ele veio a falecer. De dentro do hospital, foi espancado lá dentro, não sabe quem, mas o hospital matou, né? É só esse trecho, Elisa, que você tinha selecionado? Tem muitos outros. Esse é muito simbólico. Tem muitos outros. É muito bonito esse. Esse é muito simbólico, porque a Irene é a irmã do Damião. E o caso do assassinato do Damião Ximenes foi o caso que rendeu essa condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi um caso que o movimento acompanhou muito e nós demos todo apoio aí à Irene nesse processo para podermos ir adiante e denunciar isso. Tem muitos outros, mas esse acho que é muito simbólico, por ser Vamos lá, a eu Irene. vou colocar já na sequência aqui o depoimento do Cacai sobre esse momento aí que vocês estão comentando. Vamos lá. Em 2001, quando o Conselho Federal de Psicologia promoveu um júri simulado na nossa luta antimanicomial, ocorreu algo interessante, que foi uma discussão da necessidade do enfrentamento dos crimes que ocorrem dentro dos manicômios do Brasil. Agora, não poderíamos imaginar que 20 anos depois, nós estaremos vivendo num verdadeiro manicômio ao céu aberto, coordenado por um presidente racista, fascista, que está liquidando os direitos do cidadão, do trabalhador, do negro, das pessoas que não têm acesso à educação. Esta agora tem que ser a nossa luta mais ampla. Eu penso que a todo momento é necessário rever as nossas posições de 20 anos atrás para poder avançar, porque nós realmente vivemos no Brasil um presidente da República que representa o atraso em termos da luta da saúde, da luta que nós temos que ter, que temos que manter contra os manicômios, mas também contra essa possibilidade de terminar o Estado Democrático de Direito. Acho que valeria um comentário da Ana ainda sobre isso. Como é que é o estado de coisas hoje no Brasil? Qual é a herança deixada por essa virada de vocês? E a gente já pode entrar na questão dos direitos humanos, né? Porque a luta antimanicomial, ela preparou, digamos assim, uma inserção mais forte dos direitos humanos no campo da psicologia. É isso, Ana? Passando para você. Isso. Olha, eu acho que essa virada, e a gente usa aí, estamos usando a palavra virada, porque realmente é uma guinada, né? A psicologia era uma psicologia muito elitista, uma psicologia pequena, uma psicologia que tinha poucas possibilidades e pouco, talvez, interesse em se ampliar, né, para a sociedade, para lidar com a vida. E esse momento da história da psicologia é o momento que a psicologia afirma que nada na vida brasileira será estranho a ela, né? Tudo que estiver acontecendo na vida, cabe à psicologia opinar, participar e se posicionar, né? E uma das coisas, claro que muito próximo àquilo que se trabalhava era a questão dos manicômios, tá? Mas veja, nós estamos lá na saúde mental, mas é a questão nacional dos manicômios, é interferir num julgamento internacional sobre um hospital psiquiátrico que matou Damião Ximenes, né? Então, é uma vontade de estar na vida brasileira, de olhar para a vida brasileira, de tomar a vida brasileira como verdadeiro objeto, como verdadeiro motivo de existência de uma profissão que é da sociedade brasileira. Olha, tem muitos comentários chegando aqui, pessoal saudando, né, o Matraga aqui. Deixa eu tentar localizar aqui alguns comentários.
Olha só, obrigado, Odila Braga. Boa noite, caros companheiros da psicologia. Grande Ana Bock, Marcos e Elisa. Aqui teve um erro aqui de grafema, não tem problema. Deixa eu localizar mais aqui. Mais um comentário. Cecília Ibrahim Lima, sou psicóloga há 40 anos pela Faculdade Salesiana. Obrigado pela presença, pela audiência. Marcos, um complemento sobre essa fala da Ana, por favor. Eu vou pedir licença para a Ana para voltar um pouquinho só no filme para dizer assim, o coletivo que estava ali, liderado pela Ana Bock, no Conselho Federal de Psicologia naquele momento, tinha clareza de que a ênfase definitiva que era preciso a gente dar era ao combate à desigualdade social. Então, esse é o grande lema nosso, é o grande tema de tudo que a gente vai conversar nesses 10 episódios, porque tudo bate ali, no combate à desigualdade social. Então, foi forjado um mote, né, que a gente usa do Psicologia com Compromisso Social, que é andando nessa direção do combate, e, neste momento, quando a gente lida com o tema antimanicomial, é um desdobramento desta tese mais geral, não é? Então, só que ela tem uma coisa linda, Conde, porque são profissionais, por exemplo, que estavam lá dentro do manicômio e falaram assim, gente, mas isso aqui não produz vida, isso aqui não produz resultado, isso não produz cura. Então, não tem sentido manter uma instituição só porque ela é lucrativa para alguém, ou porque algumas pessoas na sociedade têm medo das pessoas que fazem uma ruptura com a normalidade psicológica, vamos chamar assim. Então, foi muito bonito isso tudo, porque são profissionais que deram as mãos para os usuários, que deram as mãos para os familiares, e foram, então, à luta contra a desigualdade social que lhes afetava especificamente, porque eram pessoas que perdiam a condição de humano. Eram pessoas... E eu preciso te contar rapidinho aqui, se a Ana achar que pode, a Ana e o Marcos Vinícius organizaram junto com o movimento antimanicomial, aqui em Santa Catarina, junto com a Jaira, que era a presidente do Conselho Regional, organizaram uma marcha de usuários a Brasília. 2.300, se eu não estou enganado, 2.300 usuários de todo o Brasil, em Brasília, fazendo passeata. Eu tive a felicidade de poder estar até no microfone ajudando a passeata a se organizar e poder fazer a travessia lá na Esplanada dos Ministérios, uma ampla agenda com ministérios, com ministros atendendo os usuários, e foi uma coisa impressionantemente bonita. Quer dizer, não é só uma coisa de condenar o manicômio, que é necessário condenar, foi condenado no Tribunal dos Crimes da Paz, mas é também de apontar caminhos para a vida se manifestar, e essa luta antimanicomial tem este recorte, combate à desigualdade mostrando caminhos para a vida. E o Brasil é muito respeitado internacionalmente por esse processo também, né? Exatamente. Tem informação sobre isso. Eu entrevistei o Paulo Delgado uma vez aqui. Elisa, querida, eu vou passar para você também complementar esse relato importante. A Elisa acho que congelou aqui. Olha só. Ela congelou bem até, né? tá super bem congelada. Ficou bem, tá bonita. Enquanto ela descongela, é hora de mostrar um vídeo também do nosso querido Paulo Vanucci, que fala justamente sobre a questão dos direitos humanos. Cortou um finalzinho do vídeo do Vanucci, mas não tem problema. Mas a gente completa. A gente completa. Vamos lá. Já avisei ele que nós vamos completar. O Brasil vive hoje o que poderíamos comparar a uma praga, maldição bíblicas do bolsonarismo, mas não podemos nem hesitar na confiança de que aquela semente de trigo que foi plantada e no longo inverno permanece soterrada pelo gelo, quando superada a praga pela revitalização da democracia, nascerá a planta e da planta o pão. E nesse ciclo, os primeiros anos deste século marcaram no Brasil um grande avanço dos direitos humanos. Eu tive a honra de ser ministro dos Direitos Humanos durante 5 anos e o impacto positivo de, em Brasília, conhecer
o Conselho Federal de Psicologia, uma ressignificação, um novo engajamento nacional da militância em direitos humanos de psicólogas e psicólogos. Foram parcerias que começaram, inclusive, com cobranças, com tensões justas. Me lembro do dia, eu tinha 1 mês no novo cargo, um assessor entrou para dizer que havia alguém do CFP ameaçando, pressionando. Eu falei, calma, são amigos, são companheiros, deixa entrar. Era o Vinícius Matraga, e dali logo a relação com a Ana Bock, que era uma amiga desde o tempo em que eu saí da cadeia. Depois Rogério Giannini, depois Paulo Maldos, Marcos, tantas pessoas que se tornaram também militantes decididos dos direitos humanos. E as parcerias precisam ser retomadas, seguir adiante, naquele leque amplo, né? A denúncia das comunidades terapêuticas como pequenos mini-centros de tortura, o machismo, a homofobia, a discriminação racial, a discriminação contra a mulher, contra a juventude negra na periferia, contra a população indígena, que é um tema fortíssimo nos dias de hoje, com o magnífico acampamento de Brasília, em torno do marco temporal. É muito importante que esse engajamento siga no alvorecer, que eu espero, creio, não tardará muito. Estamos vivendo uma agonia violenta desse bolsonarismo fascistoide. O país vai achar a saída e é muito importante que também as psicólogos, os psicólogos, os militantes dos direitos humanos dessa área se sintam. É isso. Agora tem que complementar o Paulo Vanucchi, Ana Bock. Orgulhosos de poderem trabalhar na psicologia aliados sempre aos direitos humanos. Fantástico o depoimento do Vanucchi, né? Você a gente sabe percebe que o alcance desse trabalho foi muito maior, muito mais amplo. Né? Sabe que fazia parte, assim, de isso que ele conta, né, da gente ter ido, o Marcos Vinícius sempre falava muito alto, pressionava, mas dele ter ido, dele ter recebido, da gente ter ido conversar com o governo, com os gestores, com o Estado, né? A psicologia se pôs assim numa outra postura, num outro lugar. Ela não era mais tímida, a timidez que impedia dela reivindicar ou dela se posicionar, né? E essa relação com a Secretaria de Direitos Humanos, né, da Presidência da República, do governo Lula, nós ousamos, aliás, nós fizemos várias ousadias, e vamos contar, né, a psicologia usou um bocado de coisa, ela se apresentou com o Banco Social de Serviço, um dia a gente vai contar isso aqui nesses episódios, né, e eu queria também registrar, acho que é importante dizer que os direitos humanos, eles já estavam de alguma forma no campo da psicologia. Um exemplo disso é o Grupo Tortura Nunca Mais, né, no Rio de Janeiro, que trabalhou, socorreu, tratou e trabalhou pelos direitos humanos, atendendo as pessoas que eram vítimas de tortura, né, familiares das pessoas que tinham morrido na tortura, e isso já estava no campo da psicologia, mas, sem dúvida alguma, é nesse período que se aprofunda, que se fixa, que se diz assim, não dá mais para caminhar em psicologia sem estar acompanhada dos direitos humanos. Por isso a gente escolheu essa temática, junto com o Conde, né, para estar aqui inaugurando esse programa. Ana, quando a Elisa ia falar naquele momento, tinha congelado a sua imagem, Elisa. Eu vou passar para você agora, para você, enfim, falar sobre aquele vídeo que a gente mostrou e tal. Pode acionar seu microfone aí. Nem lembro mais o que eu ia falar. Mas, enfim, você pode entrar agora. Não lembro mais do que eu ia falar naquela hora, mas o que eu ia dizer agora é que, assim, eu vejo, né, e a Ana, que esteve aí à frente de muitos desses processos, talvez consiga testemunhar isso com muita força, que, assim, o tema nos direitos humanos nos permitiu entrar na discussão de muitas questões da sociedade brasileira,
a partir da preocupação com a questão da desigualdade que o Marcos Ferreira vinha colocando, né? Então, a gente começou falando aí do exemplo do campo da luta antimanicomial e da nossa intervenção em relação aos hospitais psiquiátricos, mas a verdade é que a gente avançou também com uma pluralidade de estratégias para falar da questão dos direitos humanos em relação a muitos outros campos. A questão das crianças e dos adolescentes no Brasil, né? A defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e a luta contra a redução da maioridade penal, né? Foi uma luta importantíssima. A questão do racismo no Brasil, a questão de outras instituições da violência, que para nós eram também instituições manicomiais, amplamente falando, como a questão das prisões, a questão das instituições de longa permanência para idosos, enfim. A temática dos direitos humanos nos permitiu interferir em muitas arenas, em muitos campos da sociedade brasileira que representavam urgências, né, Ana? E a gente fez isso também com uma pluralidade de estratégias para as quais a criação da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal foi muito importante. Talvez fosse bacana a gente falar um pouco disso, né, e das ações ampliadas dessa comissão. Vamos falar disso, então. Aliás, a gente até conversou aqui nos bastidores, né, que a gente fez um roteiro elaborado e tal, mas justamente para poder, na hora, sair desse roteiro, né, Ana? Então, eu até percebi que você antecipou aqui o vídeo da Marta Elizabeth, então eu vou colocar na primeira oportunidade aqui, mas antes, já que a Elisa... Se quiser colocar, porque aí a gente, de certa forma, fecha um pouco assim, a luta antimanicomial com a Marta. Então, Marta é uma liderança importante. Ana falou, tá falado. Vamos lá. Olá, eu sou Marta Elizabeth de Souza, psicóloga, militante da luta antimanicomial do estado de Minas Gerais, e estou aqui para dizer da importância do Conselho Federal de Psicologia e de vários conselhos regionais na construção da reforma psiquiátrica brasileira antimanicomial, inclusiva, que amplia a cidadania das pessoas com transtornos mentais, em uso abusivo de álcool e outras drogas. O Conselho Federal é um ator histórico nesse processo. Produzimos muito nos últimos anos. Fizemos eventos decisivos que contribuíram para a aprovação no Parlamento da Lei 10.216. Cito aqui o Tribunal do Crime e da Paz, feito pelo Conselho Federal no início dos anos 2000, onde o manicômio ficou no banco dos réus e foi apontado como grande responsável por inúmeras mortes, segregação, violência e abandono de milhares de brasileiros por todo esse país. Depoimento importantíssimo. Ana Bock. Marta é uma liderança importante nacional da luta antimanicomial, uma liderança histórica. Tá? A gente tem muito orgulho de tê-la conosco no Instituto Silvia Lene, e ela traz aí essa síntese, né? Acho que é importante que ela traz uma síntese aí da nossa luta. E veja, eu acho que assim, acho que a gente precisa colocar, até para falar de outros capítulos, de outros pedaços, a Elisa adiantou, falar que uma das coisas que se fez naquele período foi uma decisão de APAF, que é a Assembleia de Políticas, Administração e Finanças, dos Conselhos de Psicologia, se tomou uma decisão de que a Comissão de Direitos Humanos seria uma comissão permanente em todos os conselhos regionais de psicologia. Todos eles têm obrigatoriamente uma comissão de direitos humanos. E a partir desta comissão se fez muita coisa, né? Não sei se você tem aí um depoimento da Dodora, mas talvez é uma das pessoas que participou, né, no Conselho Regional de São Paulo, né, e é também outra militante dos direitos humanos da maior importância, né?
E isso organizou a nossa intervenção, né? Organizou as ações da psicologia neste campo. E aí é que nós vamos fazer um bocado de coisas de malcriação, nós vamos para a praça, vamos para a rua, vamos botar cruzinha, caixão, para dizer que a gente não quer mais menino morto nas periferias das grandes cidades, nós vamos fazer a luta contra o racismo, nós vamos nos manifestar corajosamente frente a embaixadas, né, que era uma coisa arriscada, imagina, embaixada dos Estados Unidos, a gente foi fazer malcriação lá, e muita coisa porque a psicologia entendeu que tinha este papel social, né? Aguardo a sua orientação. Fantástico. Aqui, você que é a maestra aqui, viu, Ana Bock? O vídeo da Dodora está aqui, daqui a pouco a gente passa, mas antes vamos fazer mais uma rodada rápida aqui. Ótimo. Marcos e Elisa, contribuindo, enfim, complementando aí a sua fala. Marcos, querido. Então, esse tema dos direitos humanos, ele ficou uma coisa muito forte. Eu queria dizer assim, a Ana apontou a questão da institucionalização, né? Claro, nós não estamos aqui falando uma coisa, nós não estamos para contar a história do Conselho, a gente está querendo contar a história desses eventos, né? Que o Conselho, nesse momento, tinha lá um papel importante e ele estava presidido pela Ana nessa hora. Mas é importante a gente fazer isso porque as pessoas gostam muito disso, os profissionais se sentem muito tocados por isso. E essa é uma história que está se perdendo. A Ana é frequentemente provocada, e às vezes ela me leva junto, para contar as coisas que a gente viveu nesse momento. Alunos dela têm essa preocupação de, mas vocês não estão deixando isso registrado? Onde é que está escrito isso? Então, por quê? Porque, de alguma forma, essas coisas vão se perdendo, até nos registros das entidades. Então, hoje, tem coisas que a gente procurou, por exemplo, para fazer agora esses 10 episódios, e a gente não encontra mais o registro. Parece que em algum momento se perdeu, não sei como, perdeu. A gente não acha mais determinados registros. Então, o que é que precisa fazer? Precisamos resgatar isso exatamente porque é muito valorizado, Conde, pelos profissionais, pelas profissionais de psicologia, para além das instituições que fizeram essa ação, e nós precisamos fomentar. Embora, Conde, precise dizer claramente, nós participamos dessas coisas há 20 anos atrás, aí sob a liderança da Ana Bock. Era para a gente estar avançando nisso. E a fala do Paulo Vanucci, ela é super importante, porque era para a gente estar avançando. A lista dos direitos humanos reconhecidos, ela é incompleta. Nós precisamos avançar na definição de novos direitos a serem afirmados. E aí, só que ao invés de a gente poder fazer isso, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um retrocesso. Sempre que a gente debate isso, num programa como esse, por exemplo, numa transmissão, algumas pessoas entram nos comentários, ficam enlouquecidas, brigando com a gente, como se fosse um absurdo defender direitos humanos. Na verdade, o que nós temos que afirmar sempre é que quando um governo como o atual promove o fuzil, promove a agressão, promove a hostilidade, nós temos que voltar a fazer refluir isso, fazendo avançar um processo civilizatório humanizador, que é aquele que vem inerente a esse processo de debate sobre direitos humanos. Muito bom, obrigado, Marcos Ferreira. Elisa. Marcos nos provoca, né, a pensar os dias atuais. Eu acho que, fico pensando, né, Conde, assim, por que retomar a história é importante para a gente enfrentar os dias atuais? Talvez a fala do Marcos me leva a pensar nisso, e enfrentar esse momento de retrocesso em várias dessas lutas que a gente travou, né, que a gente teve conquistas e que a gente vive retrocessos hoje. E eu fico pensando em duas coisas, assim, uma, eu sempre gosto de contar, Conde, assim, que uma coisa dá muito orgulho, que é, assim, aquela profissão
que a Ana dizia ali no começo, alheia historicamente às questões da sociedade, para não dizer aliada a um projeto conservador na história da sociedade brasileira. É assim que a psicologia surge na sociedade brasileira. A psicologia passou a ser reconhecida e legitimada como uma profissão, como um campo parceiro de muitas lutas e parceiro dos direitos humanos. Uma vez, era isso que eu queria contar, eu estava num congresso da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e ouvi o Antônio Neri. O Antônio Neri é o criador dos consultórios de rua, lá em Salvador, e ele, à época, a gente estava nos embates em relação à política de álcool e outras drogas, porque a questão dos direitos humanos nos levou a denunciar a política de álcool e outras drogas de forma muito contundente e de defender o que a gente chamava de uma psicologia, de uma política de álcool e outras drogas que respeite os direitos humanos, denunciando as atrocidades que hoje se atualizam, né, em cenas as mais horrorosas, assim, em relação em atrocidades em relação a essa população. E o Antônio Neri disse assim, eu diria que a psicologia, Antônio Neri é um psiquiatra, né, criador do consultório de rua, que disse assim, eu diria que a psicologia é hoje quem tem a melhor posição, quem tem a melhor contribuição no campo da política de álcool e outras drogas. E isso me deu orgulho da nossa história, né, da nossa virada, da virada que nós produzimos, que é assim, uma psicologia que foi outrora a serviço da manutenção de uma sociedade desigual é reconhecida como a referência mais avançada, né, nesse campo. E estou dizendo isso para falar que eu acho que esse é um reconhecimento que a gente carregou a partir dessa história, que nos permite arriscar bons caminhos para esse momento, né? Bons caminhos de resistência para esse momento. Eu fico pensando aqui justamente o novo ciclo, né? De uma nova resposta da psicologia em vista de tudo que foi acontecendo no Brasil nesses últimos tempos aí. Aliás, hoje são 5 anos do golpe contra a democracia, né? 31 de agosto de 2016. Dilma Rousseff está em todos os lugares aí, em todos os sites, porque a gente está lamentando, né, essa efeméride. Deixa eu trazer, já que a Ana Bock comentou sobre o vídeo da Dodora, aqui o Conde, você comentou, eu obedeço, viu, Ana? Eu já coloco aqui o vídeo da Maria Auxiliadora Arantes, para a gente trazer mais debates na sequência. Vamos lá, esse é o primeiro programa da série Brasil Psi, sobre a psicologia brasileira, a virada da psicologia brasileira, em 10 episódios. Teremos mais 9 programas, quem sabe até um pouco mais, para dar conta de tanto conteúdo e de tanto relato. Vamos ver a Maria Auxiliadora Dodora aqui. Olá, sou Maria Auxiliadora Arantes, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e também integrante do Instituto Sede Sapiência. Participei da primeira Comissão de Direitos Humanos do CRP 06 e, posteriormente, integrei também uma das comissões do Conselho Federal. Saúdo a iniciativa do Instituto Silvia Lane de abrir para toda a psicologia, alcançando todos os campos que defendem o melhor do humano, a pauta dos direitos humanos. Longa vida ao Instituto Silvia Lane. Cumprimento na Ana Bock, sua presidente, todos os integrantes do Instituto, e contente de que a nossa profissão esteja no caminho de defesa do melhor do humano, no nosso país e em todo o mundo. Bacana, e assim que eu já passo para a Ana. Não, ia dizer, é isso aí, acho que Dodora é uma parceira de muitos anos, sempre combatente, ela está aí nesse campo e fez parte aí, ela mesma relatou, né? Então, eu acho que, assim, essa questão dos direitos humanos, ela se expressou, até por essa riqueza de ter muitas comissões de direitos humanos, em vários conselhos regionais, no Conselho Federal, ela se expressou em muitas lutas, né? E além dessas, né, da antimanicomial já citada, eu acho que algumas vale a pena a gente trazer para cá, né, trazer de imediato. Eu acho que uma das questões que a gente enfrentou
foi o preconceito racial, foi o racismo, que nós temos uma campanha linda que chamava O Preconceito Racial Humilha, a Humilhação Social Faz Sofrer, com base no que a gente tinha descoberto, que a psicologia acabava de conhecer da produção do Zé Moura, do Zé Moura Gonçalves Filho da USP, sobre humilhação social. A gente incorporou aquilo numa campanha muito linda sobre a questão racial, pedindo a psicólogas e psicólogos que analisassem essa questão, incentivando. Nós fomos descobrir uma pessoa que já tinha escrito alguma coisa, a gente fazia isso, sabe? De ir buscar na profissão, por isso que nunca não é o Conselho Federal e não é o grupo da ANABOC, mas é esse conjuntão da profissão que era mobilizado, era convidado, era chamado, né, por nós, o Franklin, né, que a gente foi buscar, que já tinha feito um estudo sobre a questão do racismo e os poucos estudos que a psicologia tinha para incentivar a produção nesse campo, né? Então, acho que isso é alguma coisa importante, porque no Brasil, quando se fala em combater a desigualdade social, quando se fala em lutar, em colocar uma profissão a serviço do fim da desigualdade social, a gente está falando de colocar a psicologia a serviço do fim do racismo, de produzirmos coletivamente uma psicologia antirracista. Então, acho que isso é... E aí, olha, nós fizemos muitas coisas. Nós fomos mexer lá com os manicômios judiciários, que foi a campanha O Pior do Pior, né, que foi no ano 2000. Nós trabalhamos com a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que muita gente na psicologia trabalhava nesse campo, e nós fizemos uma campanha para as nossas crianças, nem cadeia, nem caixão. E fizemos uma coisa linda, que foi colocar cruzes e caixões em frente ao Ministério da Justiça para denunciar as mortes, a quantidade enorme de mortes, né, que aconteciam nas grandes cidades, na periferia, a morte de negros, de jovens negros nas grandes cidades, né. Fizemos educação inclusiva, fizemos movimento contra o eletrochoque, contra a redução da maioridade penal, o combate à tortura e contra a privação de liberdade, que foi uma luta corajosa, assim, que se fez no campo da psicologia, né, que era discutir o encarceramento em geral, né, o que significa a decisão de uma sociedade que, para punir, encarcera, né. Isso, cabe à psicologia essa discussão, né, o que impacta nas subjetividades, o que é que a gente tem como resultado quando a gente fala de que o encarceramento é a medida, é a única coisa que a gente sabe fazer para punir, né. Então, fizemos campanhas importantes, né, e tínhamos sempre o envolvimento máximo de muitos atores da psicologia. Foi muita gente, porque a gente não dominava, quando estava lá a gestão do Conselho Federal ou dos conselhos regionais, não tinha um domínio de todas as temáticas, mas a gente ia buscar interdisciplinarmente, né, em outras profissões. Aí vem a nossa parceria também nas inspeções nacionais que nós fizemos, com a OAB, com as comissões da OAB, foram muito importantes. A gente usou o nosso poder de polícia, né? O Conselho Federal tem poder de polícia, né? A gente estava lá naquele momento e era assim, a gente autorizava psicólogos que se ofereciam para isso, porque tinham o domínio daquela instituição, né, para ir lá e dar uma carteirada, e dizer assim, eu vim verificar as condições de trabalho aqui, eu vim verificar as condições em que as pessoas aqui são tratadas, já que vocês dizem que vocês estão educando, que vocês estão tratando, né? Então, a gente ia e parceiramente, de braços dados com a OAB, com comissões da OAB, nós fizemos inspeções em hospitais psiquiátricos, nós fizemos inspeção, onde mais, Elisa? Nas instituições de internação de adolescentes em conflito com a lei. Instituições de longa permanência para idosos. E a gente... Diga, conte lá, o que a gente fazia? Só ia dizer que a gente ainda fazia recomendações ao final, a gente fazia um relatório da inspeção, e aí a gente denunciava
a situação encontrava lá e fazia recomendações ao gestor público, né? Quais eram as recomendações que, enquanto psicologia, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, nós tínhamos para enfrentar a situação daquela instituição. Porque entregávamos o relatório ao Ministério Público. Está aqui, ó, o resultado. Vimos gente ser torturada nos hospitais psiquiátricos, vimos idosos serem maltratados, vimos crianças ficarem no frio, sem roupa, vimos um bocado de coisa que nos indignava, né? Agora, eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro, mas vou pedir Vênia aqui. Esse legado se manteve, e aí passo para o Marcos também, para a gente ouvir o Marcos um pouquinho. Manteve isso, quer dizer, essa combatividade da comunidade da psicologia? Então, nós temos um acordo de que nós temos que tratar, vamos falar bastante lá daquele momento, porque não seria o nosso papel nem avaliar hoje como é que estão as entidades, mas eu posso afirmar que sim, se manteve. Há, por exemplo, verificações nas comunidades terapêuticas que ganharam muito espaço com esse governo e ganham muito dinheiro, que são muitas, a maior parte das vezes são manicômios disfarçados, são práticas manicomiais em pequenos grupos, normalmente sob a orientação de um determinado tipo de fé, né? Agora, Conde, eu acho que o importante é a gente entender que há um ataque hoje organizado no Brasil à racionalidade que tem por trás dos direitos humanos. Se neste momento existe uma ação contra o STF, não é uma briguinha com o ministro, não é isso que, sabe, aquele ministro ali está me incomodando como querem fazer. Não, é uma coisa orquestrada de desmonte daquilo que a Constituição de 88 garantiu. O que a Constituição de 88 garantiu? Ela afirmou os direitos humanos. Com isso, ela afirmou esse desdobramento dos direitos humanos nas políticas públicas. Então, o que você tem desde que foi dado o golpe há 5 anos atrás? O governo Temer desmanchando as políticas públicas, os direitos humanos são, vamos dizer assim, a espinha dorsal, né? A espinha das políticas públicas. Então, desmanchando as políticas públicas, fazendo um debate contrário a direitos humanos, e atacando o STF, que é o guardião da Constituição. Então, só para dizer assim, muita gente vem perguntar para nós, esse presidente é louco? Não é louco. Ele até pode delirar, eventualmente, não sei, não quero afirmar isso, poderia estar delirando, mas mesmo que delire, está tocando um projeto que não é delirante. É um projeto de desmonte daquilo que a gente vinha construindo ao longo de décadas no Brasil, na redemocratização. Então, a gente olhar hoje para a psicologia e perguntar assim, se ela está conseguindo avançar, eu quero dizer para você, está um momento muito difícil hoje de qualquer força poder avançar, porque hoje a resistência virou o nosso limite. É tentar garantir aquilo que já estava posto, e é possível que isso esteja reduzindo as margens de manobra das entidades, das organizações na psicologia. Maravilha, estou aqui no chat interno aqui do nosso programa, furiosamente aqui com a Ana Bock, vendo o que a gente vai passar agora, o que a gente vai passar. Eu vou abrir aqui para que, se alguém quiser complementar, nós temos ainda 3 vídeos importantes. Nós estamos aqui com 53 minutos de programa, acho que a gente pode avançar um pouquinho, a gente pode concluir, está dando certinho a programação que a gente fez, vai dar certinho esse primeiro episódio, sucesso total, agradecer ao público que está participando muito, fazendo muitas questões aqui, mas não estou dando conta, vou tentar ler alguns comentários depois desse bloco. Ana, a gente precisa falar da resolução 0199, você quer introduzir o tema e depois eu coloco o vídeo do Paulo Roberto, é isso? Isso. Nós temos ainda um vídeo, né, da Cecília e do Leôncio, que se referem à Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Eles compuseram a primeira Comissão Nacional de Direitos Humanos. Talvez fosse melhor a gente amarrar, se você não se incomodar, a gente amarra essa questão. A Comissão Nacional de Direitos Humanos, deixa eu ver se eu consigo
me lembrar, todas as pessoas, me lembrar não, buscar aqui na minha cola, imagina que eu vou me lembrar, né? A Comissão de Direitos Humanos, ela foi formada por iniciativa do Conselho Federal, e depois ela foi organizada em todos os regionais, e ela contou com a Cecília Coimbra, Leôncio Camino, Pedrinho Guareschi, Eliane Seidel, Eliana Conde e Marcos Vinícius de Oliveira, né, que representava o plenário do Federal na comissão. Esqueci da Marta Suplicy, e a Marta Suplicy, que vinha como deputada, né, acho que à época como deputada, e foi assim, bem bacana, porque toda essa orquestração que nós contamos aí, dessas coisas, dessas campanhas, dessas inspeções, dessas manifestações até na rua, na frente das embaixadas, né, tudo tem a ver com uma organização a partir da Comissão Nacional de Direitos Humanos, né? Então, acho que é legal escutar a Cecília Coimbra e o Leôncio Camino. São depoimentos belíssimos aqui. Vamos colocar na sequência. Vou colocar os dois juntos aqui na sequência, tá? Perfeito. Sou Cecília Coimbra, a primeira coordenadora da Comissão Nacional de Direitos Humanos, criada pelo Conselho Federal de Psicologia no final dos anos 90. Nesses mais de 20 anos, temos aprendido, né, que esta dimensão dos direitos humanos é uma dimensão ético-política fundamental em nossa prática. Não como uma coisa neutra, não como mais uma especialidade, mas como uma dimensão que temos que agregar, né, a nossas ações cotidianas, né? Pensar como se produz uma psicologia, né, não apenas reprodutivista, não apenas uma psicologia que se coloca como distante da realidade, pouco implicada com o que está acontecendo, né? Queiramos ou não, nós estamos implicados com este mundo no qual estamos, né? Queiramos ou não, né, estamos produzindo efeitos no mundo. E é fundamental que a gente problematize essa questão, principalmente nos dias de hoje, né, onde essa dimensão ético-política se faz cada vez mais necessária, né, onde é fundamental que a gente possa afirmar uma psicologia ética, uma psicologia política, uma psicologia voltada para os direitos humanos, não como uma coisa naturalizada, né, mas como uma coisa produzida historicamente a cada dia, a cada momento, né, uma psicologia que seja efetivamente libertária, uma psicologia que possa, né, estar atuando e implicada com a sua realidade, com o seu cotidiano, né. Saudação a todos e a todas, né, e repensemos e problematizemos, né, o que são os direitos humanos hoje, principalmente hoje, nesse país de horror, né, neste momento terrível que atravessamos, né. É fundamental que a gente possa pensar essa questão não como uma questão do passado, cada vez mais se faz presente a afirmação de direitos humanos para todos e todas neste país. Caras e caros colegas, em 1997 tive a honra de ser convidado pelo Conselho Federal de Psicologia para fazer parte da primeira Comissão de Direitos Humanos do Conselho. Tratava-se de uma iniciativa pioneira que, de certa maneira, traçava um guia para o exercício de uma profissão cuja meta principal deveria ser o desenvolvimento da dignidade humana. Num primeiro momento, nossa preocupação dirigiu-se a repensar a profissão em termos dos direitos humanos. Nos perguntamos como nossa prática poderia colaborar na construção deles, mas também analisamos criticamente práticas que poderiam ser negativas. Ao mesmo tempo, nossa preocupação dirigiu-se a abraçar, junto com a sociedade, as grandes lutas do momento, como as lutas contra o racismo, contra a homofobia, contra a diminuição da idade penal e outras lutas. Eu tinha colocado a tela para fazer a transição. Vamos lá. Então, você sabe, eu estava aqui ouvindo a Cecília e o Leôncio, e me dando conta, assim, de que por que foi possível dar a virada,
Tá? Por que foi possível dar a virada? Porque a psicologia tinha construído, naqueles anos anteriores, né, nos anos 70, 80 principalmente, e metade dos anos 90, ela tinha conseguido constituir profissionais como esses. Tá? Pessoas que já tinham a sua luta. A Cecília Coimbra coordenou, presidiu o grupo Tortura Nunca Mais, tá? Escreveu as teses dela, são a dissertação e a tese, Os Guardiões da Ordem, tá? Fazendo uma crítica à participação da psicologia na ditadura militar, na tortura, né? E depois o mito das classes perigosas, fazendo uma análise da mídia. Então, o Leôncio fez estudos com os estudantes, né, na faculdade, ele botava os estudantes para pesquisar temas importantes, racismo, a questão da homossexualidade, né, da homofobia, ele colocava essa gente. Então, não era difícil dar a virada, né? Era absolutamente potencial e estava colocado como possibilidade, né? Me dei conta disso aqui ao ouvir esse depoimento dessas pessoas que constituíram a Comissão de Direitos Humanos com muita qualidade, com muita seriedade. As comissões eram autônomas, né? Elas tinham, inclusive, autonomia financeira, elas não podiam se subjugar às decisões da plenária do Conselho Federal, então elas tinham autonomia, e nós acompanhávamos com muito orgulho aquelas iniciativas da Comissão de Direitos Humanos, né? Vamos entrar na questão do 0199 agora? 0199. Eu acho que você já pode pegar daí, viu, Ana? Para a gente fazer e, na sequência, trazer o vídeo do Paulo Roberto. E fechar, porque a gente vai falar ainda da questão da homossexualidade, que é o que fecha o nosso, que amarra o nosso tema de hoje aqui. Vou tentar contar bem rapidamente, porque acho que tem uma questão de como a gente procedia, né? Que é essa coisa de ouvir a vida. Nós recebemos uma comunicação do Grupo Gay da Bahia dizendo que havia psicólogos envolvidos com a cura gay em congressos religiosos que aconteciam. Tá? Um deles, nós entramos em contato, o psicólogo nos atendeu, contou o que ele fazia, disse que ele não participava exatamente do processo religioso que acontecia no Congresso, mas que ele era um colaborador ali, né, para a cura gay, que trazia um sofrimento intenso das pessoas, etc, etc. Nós nos demos conta que nós não tínhamos nenhum instrumento que pudesse questionar esse posicionamento profissional deste psicólogo, né? Então, nós descobrimos naquele dia que tínhamos que produzir, se a gente quisesse colocar a psicologia atualizada com os direitos humanos, com as concepções internacionais, né, com a questão, a posição da OMS, nós tínhamos que produzir. Aí, naquele estilo, né, vamos lá ver quem é que trabalha com isso. Fomos em busca do Paulo Secarelli, que trabalhava no Hospital das Clínicas com os transexuais, a Yara Saião, que trabalhava num grupo de pesquisa em educação sobre a questão da sexualidade nas escolas, né? E a Maria Rita Kell, que era uma psicoterapeuta, psicanalista importante, que se pronunciava eventualmente sobre essas questões, né? Sempre com uma posição muito correta, a nosso ver. Então, essa gente se juntou ali e fez uma proposta de um texto de resolução. O Brasil inteiro discutiu esta questão. Todos os conselhos regionais colocaram, as entidades, outras entidades participaram, e todo mundo se pôs a discutir se era isto ou não, porque hoje parece muito óbvio, mas não era, né? E isto produziu, depois de uma discussão de um ano e pouco, o Brasil discutindo, a Assembleia de Políticas dos Conselhos de Psicologia aprovou a resolução 199, né? Que eu sempre digo, eu tenho muito orgulho da minha assinatura estar lá, mas eu sei que por detrás da minha assinatura tem um bocado de gente no campo da psicologia. Então, a resolução, ela impedia os psicólogos e as psicólogas dali para frente, né, se posicionarem publicamente ou divulgarem seu trabalho ou apresentarem seu trabalho a um cliente que os procure, dizendo que faz cura da homossexualidade.
porque nós partimos da ideia de que não é doença, portanto, não exige cura. E isso foi a resolução que depois vai sofrer 20 anos de ataque, né, dos grupos religiosos, né, e até que o STF dá a palavra final, né, 20 anos depois, afirmando a resolução e a possibilidade real da existência da resolução como regra, como norma da profissão. Maravilha. Vamos ver o vídeo do Paulo Roberto. Na sequência, Elisa e Marcos vão complementar aqui esse tema. Vamos lá. Olá a todas e a todos. Meu nome é Paulo Roberto Secarelli. Juntamente com Maria Rita Kel e Yara Saião, eu participei na elaboração da Resolução 001 de 99, que estabelece normas para os psicólogos em relação à orientação sexual. Foi uma discussão que deu um debate muito grande na época, no Brasil todo, e continuou durante vários anos, mas que tem o mérito de chamar a atenção dos psicólogos para as suas posições éticas em relação à escuta das diferentes manifestações da sexualidade. Eu agradeço o Conselho Federal de Psicologia por ter participado dessa resolução, que continua bastante atual e necessária. Muito obrigado a todos. Antes de passar para a Elisa, só trazer o comentário. Ana, se quiser, fica à vontade, só trazer o comentário da Tereza Vignoli, que tem orgulho de pertencer a essa profissão com pessoas competentes, humanas e comprometidas com a justiça social. Ana, quer complementar antes, querida? Fica à vontade. Não, pode passar para eles, depois eu volto. Pode ir depois lá. A gente vai fazer a última rodada aqui. Elisa, então, querida. Tenho vontade de dizer muitas coisas, mas não cabe, né? Vai dando vontade da gente falar muita coisa. Então, acho que eu vou selecionar duas. Uma, Conde, é assim, eu pego depois, inclusive, o debate da resolução, né? Eu era presidente do Conselho Regional no momento de muita tensão em torno dessa resolução. E nós tivemos que fazer notas orientativas, explicativas da resolução. Olha que coisa doida. Porque a gente tinha que dizer assim, vejam, nós não estamos dizendo que as psicólogas não podem atender pessoas que as procuram e que tem uma questão com a sua sexualidade. Mas a gente não deve tratar esta questão como uma patologia e assumir uma perspectiva de cura dessa patologia, né? E orientávamos, inclusive, do cuidado em reconhecer a demanda deste sofrimento, a demanda da cura gay como parte de um sofrimento que expressava os preconceitos, que expressava as formas de opressão dessa sociedade em relação à diversidade sexual e à diversidade de gênero, né? Preciso dizer que, muitos anos depois, o Conselho Federal de Psicologia aprovou uma outra resolução que amplia a mesma perspectiva, não só para a questão da orientação sexual, porque essa resolução lá em 99 falava da homossexualidade, mas falando daí de outras formas de identidade e expressões de gênero, né? Então, amplia essa discussão aí para a questão das identidades trans, enfim, não só para a homossexualidade. E queria, então, né, destacar isso, que é uma coisa que a gente tem que sempre dizer assim, não, psicólogos, trabalhem, né, com essa questão, mas trabalhem de forma crítica, e isso significa não se comprometer com uma perspectiva que patologiza. Eu queria só dizer, nesse conjunto aí, que a resolução, sabe, Conde, para mim ela é interessante porque ela nos ajuda a ver como a pauta dos direitos humanos foi se tornando não só um posicionamento da psicologia frente a questões da sociedade brasileira, mas começa a se tornar também referências para a atuação das psicólogas, entendeu? Então, tem a dimensão que é assim, uma bandeira de luta, nós estamos lá frente à sociedade fazendo os enfrentamentos, mas a gente começa, ao mesmo tempo, com isso, produzir referências para a atuação profissional, a normatizar, a regulamentar a profissão, incorporando a pauta dos direitos humanos. A gente passa a trazer a questão dos direitos humanos como regulamentação ética da profissão, né? E a resolução 199 é um marco nessa direção, e temos aí uma outra resolução que é um marco nessa direção, que é a resolução que trata da questão do racismo, a resolução 1802, mas a gente vai tratar dela no próximo programa, que não vai dar tempo hoje, porque ela merece também ser olhada
esse processo merece também ser olhado cuidadosamente, inclusive do ponto de vista das psicólogas e psicólogos ligados, vinculados ao movimento negro, que vinham trazendo essa pauta, assim como a Ana contou ali da Cecília Coimbra, né, que levavam já essa pauta adiante, enfim. Mas é isso, né, destacaria como esse tema dos direitos humanos foi virando referência para a profissão, normatização ética da profissão, era um salto, a gente dizer assim, né, de violar, isso aqui é uma violação de direitos humanos e, portanto, é uma falta ética, era isso que a gente estava dizendo. E uma normatização que vem organicamente, né, de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Isso é muito interessante. Marcos Ferreira. Então, eu gosto de ouvir a Elisa contando isso e gosto de ver como a Ana trata desse assunto. Eu só queria tratar de um jeito um pouco mais cru essa coisa, Conde, porque, na verdade, não tinham interesse no sofrimento das pessoas que se sentiam mal sendo homossexuais. Porque, rigorosamente, a propaganda poderia ser: se você se sente mal sendo heterossexual, venha cá que eu te ajudo. Tá certo? Então, não tinha isso. O que tinha era um grande negócio. O que se visava era um grande negócio. Nós tentamos alertar os pastores que nos procuravam sobre isso. Nós dizíamos para eles: amigo, não estão tratando de uma questão ética, não é nem o sofrimento, é um negócio. E agora, Conde, há 2 anos, 3 anos atrás, um filme, The Boy Erased, o Garoto Negado, acho que está chamado em português, é um filme que trata dessas terapias de retroversão, né? Pessoas homossexuais que então eram levadas para tratamento para deixar de ser homossexuais, normalmente patrocinadas por igrejas. E nessas terapias, ao finalzinho do filme, o absurdo da lógica está demonstrado no filme, mas no finalzinho eles trazem uma informação que 700 mil pessoas nos Estados Unidos foram submetidas a tratamentos desse tipo naquele período que eles estavam olhando lá. Ao custo mínimo, foi contado no filme, de $3 mil por pessoa. Então, você faz a conta. Nós estamos falando, em reais, de 10 bilhões de reais. Era um negócio. A briga das pessoas era porque elas queriam colocar no jornal "Eu curo gay". Não tem nada a ver com moral, não tem a ver com o sofrimento da pessoa, tem a ver com um negócio. E o que foi muito bonito é que essa resolução, ela fala assim: negócio em cima de sofrimento humano? Não. Não venha classificar as pessoas como doentes para poder fazer um bom negócio. Isso foi uma coisa que eu considero virtuosa. Eu gosto mais do discurso que fez a Elisa, mas eu acho fundamental a gente entender que essa dimensão, que eu vou chamar de mercenária, estava presente ali. E muita gente hoje ainda tem dúvida: será que é? Será que é? Não, é mercenário. E nós não podemos permitir que a nossa profissão se entregue para esse tipo de gestão de interesses pecuniários em cima do sofrimento humano. E que é uma coisa também que é do neoliberalismo, né? Dessa ultraliberalismo aí. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou maravilhado com você. Que timaço! Ana Bock, Marcos Ferreira, Elisa Zanerato. Eu tô assim, super feliz, porque nós vamos ter mais vários encontros, mais pelo menos 9 encontros, toda terça-feira, às 21 horas, Brasil Psi, essa série sobre a virada da psicologia brasileira em 10 episódios. Convido a todos que estão nos assistindo aqui. A tendência é que a gente cresça, digamos assim, em termos de audiência e de engajamento. Peço para todos vocês divulgarem também essa série, esse programa muito especial, feito com muito carinho, com muito afeto. E a gente vai para as considerações finais. Eu queria passar para a Ana Bock, pedindo para você fazer um balanço assim, desse primeiro momento e também do que está por vir por aí. Cenas dos próximos capítulos, Ana Bock, para o público ficar aqui já na expectativa. Então, eu queria começar a finalizar só amarrando o seguinte: se nós, psicólogas e psicólogos, trabalhamos para a saúde mental, né, como todos nós afirmamos e concordamos, é preciso compreender a necessidade de defender
os direitos humanos, a democracia, de combater a desigualdade, combater o racismo, combater esses males todos que afetam a nossa sociedade, afetam as subjetividades, afetam a vida, né? Produzindo sofrimento. E então há um compromisso necessário, né, da sociedade. Acho que o que nós estamos contando, essa história que estivemos como protagonistas, ela é uma história que diz assim: olha, o que a gente fez foi que a gente ouviu, né? A gente se interessou, a gente se considerou capaz, né, de nos interessarmos e de acolher, né, aquilo que a categoria dizia naquele momento, aquilo que ela fazia naquele momento. Eram muitas as iniciativas, né, que existiam no campo da psicologia que demonstravam isso. E um exemplo é o racismo, né, que a resolução do racismo, ela nasce exatamente das psicólogas, um conjunto de profissionais, negros ou não negros, né, que vieram para dizer: é preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Sabe que existiam psicólogas que trabalhavam em setores de seleção de bancos, né, agências financeiras, e aí eles recebiam na hora da seleção, para selecionar, por exemplo, gerentes de agência. Vinha lá o perfil do gerente de agência e uma das condições era ser branco. Tá? E as psicólogas faziam a seleção e selecionavam os brancos. Tá? E aquilo as incomodou. Nós temos que fazer alguma coisa. O que é que a gente faz? Porque se a gente falar que não vai fazer assim, nós vamos perder o emprego. E procuraram as entidades de psicologia, que souberam acolher, que souberam dar formato a isso, produzindo uma resolução que dizia: você não pode, psicóloga, se acumpliciar, se omitir nessas questões, que dizem: você não pode, é proibido pela ética profissional você se omitir nessas situações de racismo nas instituições, né? Então, eu acho que é isso, foi a possibilidade de recolher no conjunto da profissão tudo aquilo que estava como manifestação, né? E aí, eu acho que o que nós vamos fazer nos próximos programas, próximos capítulos, senhoras e senhores, próximos capítulos, a gente vai discutir outros temas, né, que dizem respeito a esse momento e a essa organização profissional. Por exemplo, acho que o nosso próximo programa é sobre o aprimoramento da qualidade profissional, né? Como é que se trabalhou, então, já que as psicólogas precisam atuar nessa sociedade com compromisso com as questões da vida, né? Com todo esse... o que é que se fez para qualificar o exercício profissional, né? A gente vai discutir como é que a gente trabalhou divulgando a psicologia, o que é que a gente fez, né, o que é que a psicologia, como é que ela se pôs como psicologia na sociedade brasileira para se divulgar, né, para dizer: olha, sociedade, estou aqui, porque é isso, a gente sofria de um desconhecimento da nossa contribuição social, e aí fizemos, né, coisas para divulgar. Nós vamos trabalhar com a ampliação da presença da psicologia na sociedade brasileira, né, que tem a ver também com esse tema, mas a presença da psicologia brasileira a partir do projeto do compromisso social, como é que ela se ampliou na sociedade. Nós vamos resgatar a memória, né, que é outra grande tarefa que a psicologia se pôs a fazer. Nós vamos trabalhar com a ideia do combate ao pensamento colonizado, né, que foi outro passo dado também nessa direção. Marcão e Elisa, que mais? A radicalidade democrática como uma temática, né, de todas as entidades. Isso é um tema bastante importante, né, de levar a sério e a ferro e fogo a necessidade das entidades se democratizarem, né? Então, isso também é legal. A gente tem aí um bocado de coisa para contar, e mais que isso, a gente tem um bocado de gente que vem representando essa vontade, essa possibilidade que a psicologia apresentou naqueles anos de fazer a virada.
Vai ser uma delícia essa série aqui, estou super feliz. Vamos lá, considerações finais, Elisa e Marcão. Vou chamar o Marcos de Marcão também. Chamar de Marcão. Também pode, a gente deixa. Elisa. Vamos lá. Você sabe, Conde, que a gente tem ouvido há algum tempo em alguns espaços que era preciso contar essa história. Algumas pessoas têm dito para nós que era preciso contar essa história, esse período da história da psicologia, essa etapa da história da psicologia que nós chamamos da virada, né? E a gente também começou a achar muito importante contar essa história. Então, queria dizer que estamos muito felizes de estar aqui, estamos muito felizes de você nos acolher, né? E oferecer o espaço para a gente contar essa história para muita gente. A gente tem a maior dificuldade de contar essa história, porque ela é uma história de muitas vozes, como a Ana começou dizendo ali, né? A gente conta a partir de um ponto, mas ela expressa muitas vozes, muitas construções, muitas ações, enfim, então ela é uma história difícil de contar. Mas é isso, eu queria dizer que acho que a gente está aqui tentando responder a um pedido de que era importante contar essa história, uma certeza nossa de que parecia que estava importante mesmo contar essa história. A gente quer escrever sobre essa história, desse momento da psicologia, e acho que a gente quer escrever e quer contar, porque talvez a gente tenha que dar um passo adiante agora, né? E muitas vezes, para a gente poder dar o passo adiante, a gente tem que dar o passo atrás, que é de olhar, né? Não para fazer tudo igual, mas para reconhecer na história o que nos dá caminhos, o que nos dá pistas para seguir. Então, muito feliz de estar aqui, fico muito curiosa de saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão achando. Já fiquei aqui pensando assim, até um jeito novo, assim, possível da gente fazer o programa, que as pessoas podiam indicar temas para nós, que as pessoas podiam ficar, lembra daquilo? Fiquei pensando assim, que será que as pessoas estão lembrando? Lembra daquilo? Ia ser ótimo. É exatamente isso que está acontecendo no bate-papo. E como esse é o primeiro programa, eu não pude dar aquela atenção, mas olha só, a Elza Helena está dizendo aqui, parabéns pela série, certamente vai fazer diferença na história da psicologia do país. Alexandre Trizan dizendo assim, vocês três ajudaram e ajudam a construir uma psicologia sustentada por um compromisso social que hoje caracteriza a psicologia brasileira. E aparece muita gente ligada também a todo esse trabalho que vai sugerir. Depois vocês vão ler os comentários, né? Os comentários ficam gravados e eles servem também de tesouro, servem também de arquivo para a gente construir aí os próximos episódios. Marcão! Então, eu queria te dizer que o Marcos Amaral e a Graça Gonçalves, que são nossos dois parceiros na equipe de produção dessa iniciativa, eles vão poder depois dizer para nós se nós acertamos hoje aqui conforme o combinado. Agora, você foi excelente, Conde. Posso já adiantar que está sendo um prazer enorme ter você nos conduzindo nesse processo. Eu só vou pedir licença para todo mundo e para você, pedir para você repetir a pergunta que você fez para mim da próxima vez em que eu esteja, que é sobre os impactos desse processo nos dias atuais. Porque tem uma mudança importantíssima. Houve um momento em que os psicólogos davam título honorífico para ditador. E, no momento mais recente, quando houve o golpe, há 5 anos atrás, as entidades de psicologia resistiram bravamente ao desmonte das políticas públicas. Então, eu quero poder contar isso, mas preciso de um tempinho. Então, da próxima vez, se você topar perguntar de novo, eu acho que eu queria fazer esse elogio aos psicólogos e às psicólogas brasileiras neste momento que nós estamos vivendo, na resistência ao desmonte e aos ataques aos direitos humanos. Gente, muito obrigado. Obrigado por esse, enfim, um timaço aqui para falar de psicologia. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, TVT, Prerrogativas, tivemos uma grande audiência também no canal do Prerro, canal do Conde, todo mundo que nos retransmite aqui, os conselhos regionais do Pará e Minas Gerais. Faltou esse agradecimento, o apoio do Prerrogativas, notadamente do Marco Aurélio, que foi fundamental para que a gente estivesse neste momento aqui. Marco Aurélio, que sempre é brilhante assim, na percepção, nas iniciativas, facilitou muito a gente encontrar uma forma de expressão para essa iniciativa que a Elisa estava apontando aqui em torno da Ana Bock. Marco Aurélio nos apresentou. E aí eu vou pedir para vocês, podem abrir agora todos os microfones, abram os microfones,
Vamos dar tchau para o povo aqui que nos acompanhou. A gente volta, não na semana que vem, que é o dia 7 de setembro, que está perigoso aí. A gente volta no dia 14, sem ser a próxima terça, na outra terça, às 21 horas, com o segundo programa dessa série Brasil Psi, que eu tenho muita honra de fazer aqui com vocês. Obrigado, gente. Um beijo para todos. Obrigada, Conde. Obrigada, gente. Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Obrigado àqueles que fizeram seus depoimentos.